agora é a hora de entrevista. No Nordeste acontece. E eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação dos Auditores Fiscais Municipais, Carlos Cardoso Filho. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, amiga Ana. Presidente, o senhor está em Natal para a criação de um novo sindicato, do Sindicato dos Auditores Municipais do Rio Grande do Norte. A que essa entidade se propõe, presidente? A entidade sindical se propõe a fazer a luta para que o próprio auditor possa trabalhar com autonomia, para que a estruturação do fisco aconteça e a Receita Pública Municipal possa garantir os serviços essenciais. Os sindicatos geralmente têm uma função de defender as categorias simplesmente. O sindicato do fisco não, porque como é o fisco que, segundo a nossa Constituição, mantém a receita que vai custear todo o funcionamento do Estado brasileiro, esse sindicato ele tem uma função diferente, que é de também trocar calor com a sociedade, de forma propositiva, oferecer serviços, oferecer inclusive parcerias com as prefeituras para que ela possa avançar. Fizemos agora há pouco uma reunião e alguns municípios estão interessados até em fazer um curso com a federação junto com o sindicato, para que o fisco seja organizado, melhor estruturado, para fazer o seu trabalho com mais eficiência. Presidente, quando se fala de auditor fiscal, a gente lembra sempre da reforma tributária, que parece consenso no discurso, mas não sai do papel. Por quê, presidente? Olha, Ana, a dificuldade de se fazer uma reforma tributária é porque, nesse momento, toda vez que se tenta falar, a briga é quem é que vai arrecadar mais e quem é que vai perder alguma coisa. Quando, na verdade, precisamos de uma reforma tributária que foque no que é importante. Você tem uma ideia? O município brasileiro, que fica com uma série de serviços importantíssimos, como a educação de base, a saúde de base, o trânsito, né, a mobilidade urbana, a coleta do lixo, a iluminação pública, tudo isso é do município. E ele apenas fica com 6% do produto que é arrecadado no Brasil. Uma reforma tributária tem que pensar nisso, tem que pensar que tem que ter mais recurso no município. No município, eu sempre digo que o Aedes aegypti acha gente, né? A União é ficção jurídica, é no município que acontece isso. A União fica com 60% e os estados com 34%. Precisa uma reforma tributária que toque nisso e que também procure fazer a tributação ser mais justa. Hoje a gente tem um sistema tributário que é injusto. Ele cobra mais de quem pode menos. Para você ter uma ideia, as famílias que recebem entre 0 até 2 salários mínimos bancam 49% da carga tributária no Brasil. Precisamos rever isso aí. Presidente, o Brasil é o 38º país no ranking da corrupção. Agora, surpreende porque é o segundo no ranking da sonegação. A gente é vice-campeão. Por que as pessoas sonegam tanto, presidente? São vários motivos, né? Primeiro, motivo cultural. A gente sabe que ao longo de muito tempo vem se arrastando essa questão de não pagar os tributos. O pessoal não entende ser realmente a tributação aquilo que mantém a sociedade funcionando, infelizmente. O próprio empresário, Ana. Se você observar direitinho, só existe o Estado capitalista, como é o nosso, a economia capitalista, por conta do tributo. Porque se não é o tributo, era o Estado que tinha que fazer tudo. Então só existe o empresário e o lucro privado por conta da tributação. Mas eles próprios, às vezes, investem em pedir isenção e não recolher corretamente. E também tem o seguinte, se você tem um poder público que não presta bom serviço, é difícil arrecadar. Imagine você vai pagar IPTU numa cidade que o prefeito não está cuidando dela, entendeu? Então os próprios prefeitos têm que também cuidar da cidade para que favoreça a entrada do recurso. O que pode impulsionar o cidadão a pagar o tributo legalmente, ou seja, a cumprir a lei? O que pode impulsionar, acredito eu, que primeiro é uma campanha de entendimento do que é a tributação, né? Na medida que ele passar a compreender que é da tributação que vai tirar todos os recursos para manter os serviços essenciais, ele começa a ser parceiro disso. O tributo é um excelente instrumento de gerar cidadania. Quem paga exige. Então é preciso que ele entenda que ele pagando, ele exige muito mais e que ele só terá bons serviços se a tributação for correta. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade dos auditores municipais. A gente tem os auditores fiscais federais, tem os estaduais e tem os municipais. A realidade é única ou são realidades díspares, presidente? São muito díspares, minha amiga, muito díspares. Veja só, você tem um fisco federal, né, que é muito mais fácil de você regular, uma lei única, são todos eles fiscais da União. Você tem fiscos estaduais, e aí são só nos estados, e você tem 5.570 municípios, né? Então são realidades díspares, diferentes. Você tem município como São Paulo, que, por exemplo, que tem uma arrecadação enorme. Uma arrecadação, um município que tem uma população de 12 milhões de pessoas, é um país, São Paulo, né? E você tem municípios lá no estado de São Paulo como Borá, que parece que tem menos de 1.000 habitantes.
Então, são realidades distintas, mas uma coisa eu garanto, amiga. Deus só dá o frio conforme o cobertor. Em cada município desse tem sim uma receita que precisa ser arrecadada para manter aquela necessidade. Logicamente que há repartição das receitas e algum produto que vem também distribuído da União e dos estados. O município participa do que é arrecadado no IPVA, por exemplo. Quando você paga o seu IPVA, 50% do valor do IPVA que você pagou vai para o município onde o seu carro está matriculado. Então há essa participação. E também dos tributos federais, né, através do fundo de participação. Mas o ideal é que o município, até para garantir sua autonomia, né, é que ele tenha uma estruturação para a sua receita própria ser boa. E aí ele fica dependendo cada vez menos do repasse. E os auditores municipais, eles têm estrutura de trabalho, presidente? Ou seja, as prefeituras, os gestores municipais, eles comungam dessa percepção de que vem com o auditor a receita para o município? Ainda não, na medida que precisaria ser. Há realmente um processo evolutivo disso, mas ainda não como deveria ser. Inclusive o seguinte, boa sua pergunta. Até a edição da Lei Complementar 101, que é a lei chamada de responsabilidade fiscal, a coisa era um pouco mais solta. Depois dessa lei, ela traz o artigo 11, que diz o seguinte, que todos os entes públicos, aí então os municípios, são obrigados a fiscalizar e arrecadar todos os tributos de sua competência. E se assim não fizer, tem penalidade, inclusive de perda do mandato. A gente só precisa levar essa informação para que os prefeitos entendam isso e não se arrisquem até a perder o mandato por negligência com a Receita. Questão salarial, presidente. Essa realidade díspare entre os auditores federais, estaduais e municipais, ela também é refletida na questão salarial dos auditores, porque a percepção que o cidadão tem do auditor é de que é aquele cara que chega para levar o dinheiro do imposto, exigir que você pague imposto e, por outro lado, que ele ganha bem. Essa realidade é fato ou é mito? Olha, a realidade de disparidade, não nego, acontece. Logicamente que você tem municípios menores, né, que não pagam hoje, né, o que realmente merece receber aquele que integra o fisco. Eu acredito que deveria ser uma coisa padrão, porque é importante em toda parte. Se eu perguntar, amigo, deveria ter. Eu pergunto agora aqui, amiga, se você for numa agência do Banco do Brasil, ela vai ser padrão no Brasil todo, não vai ser padrão? Se você for o promotor de justiça que atua em todo o país, ele recebe o salário, que é um salário digno no Brasil todo, né? O juiz que julga os casos, também. Então, por que aqui nós, que também somos carreiras típicas de Estado, isso é tipificado, inclusive na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 22, que somos carreira típica e essencial ao funcionamento do Estado. Deveria, então, ser uma coisa mais padronizada. Há realmente realidades bem aquém do que merece e do que precisa ter, até para trabalhar com qualidade e autonomia. A federação já encampa esse piso nacional dos auditores municipais, presidente? Veja, o nosso ordenamento dificulta a questão de um piso. Por quê? Porque por lei federal, por emenda, inclusive, você não pode estabelecer uma despesa na ponta para o município. É complicado isso, né? Mas a gente tenta, sim, levar essa consciência. Você tem um piso nacional do professor, mas para isso vem dinheiro também do Fundeb, né, para poder ajudar essa questão. Para a gente teria que ser alguma coisa parecida, mas a gente está tentando levar no convencimento da importância do fisco. E uma coisa eu te digo, a cada real que se coloca no fisco, o retorno é muito grande. Várias contas já tem nesse sentido. Aqui um dia desse eu peguei que diz o seguinte, que a cada R$1 investido no fisco, voltam R$11. Então é uma coisa que não tem erro, né? É só colocar para ver. Tem casos assim que são gritantes. Você nota que não tinha um fisco organizado, passou a ter 2 anos, 3 anos depois, o município está muito bem. Está pagando as contas em dia, crise econômica passa e o município não sente efeito. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente da Federação dos Auditores Municipais, Carlos Cardoso. Presidente, foi uma alegria recebê-lo. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste acontece?